Boa tarde a todos. Boa tarde, minha querida presidente, carinhosamente chamado por todos nós advogado de Cidinha, meu presidente da Caixa de Assistência, doutor Sérgio Murilo, parabéns pelo excelente trabalho que vem realizando à frente dessa instituição, em nome dos quais eu cumprimento a mesa e renovo os meus cumprimentos a todos vocês aqui presentes. Muito obrigado pela presença. Eu fui convidado a palestrar sobre procedimentos especiais, noções gerais. Pois bem, no novo CPC, existem aí esta gama de procedimentos especiais, muitos deles já conhecidos por nós: ação de consignação em pagamento, manutenção de posse, da reintegração de posse, interdito proibitório, separação e divórcios consensuais. Evidentemente que eu não posso aqui falar de cada procedimento especial deste. Como eu já sabia que o tempo era exíguo, e ainda que mais tempo eu tivesse, eu não teria condições de falar sobre todos os procedimentos especiais já existentes nesse CPC e que continuarão a existir no novo CPC, eu trouxe, então, para os senhores apenas as novidades no novo CPC inerentes aos procedimentos especiais já existentes nesse CPC e que continuarão a existir no outro, e aqueles procedimentos especiais que aparecem como novidade no novo CPC. Pois bem, como novidade trazida com o novo Código de Processo Civil, os embargos de terceiro não é um dos procedimentos especiais que temos como novidade. Novidade mesmo nesse embargos de terceiro, no novo CPC, é que, além da sua não obrigatoriedade, o que é uma regra nos procedimentos especiais, poderá interpor os embargos de terceiro o credor fiduciário, o que hoje não é permitido, a não ser por algumas decisões judiciais. E é nesse aspecto é que eu vejo que o novo CPC é brilhante. Eu sou um entusiasta desse novo CPC. Por quê? Colocar como parte legítima para interpor os embargos de terceiro o credor fiduciário, o novo CPC nada mais, nada menos está fazendo do que abarcar, trazer para dentro dele o que existe na melhor doutrina e na nossa jurisprudência acerca deste assunto. Com a impossibilidade de interpor embargos de terceiro, o credor fiduciário tinha a obrigatoriedade e o dever de recorrer às vias autônomas para fazer valer o seu direito. Agora não. Com muito mais efetividade e com legitimidade, o credor fiduciário poderá, então, interpor embargos de terceiro. Mas a grande novidade, meus colegas advogados e advogadas, que esse novo código traz nesse aspecto de embargos de terceiro como procedimento especial, está realmente no artigo 503, no seu parágrafo 1º. E eu peço licença a vocês para chamar a atenção para este artigo. Esse artigo simplesmente diz o seguinte: que toda decisão judicial que for tomada em procedimentos especiais ou em ações incidentais, que aí, no caso, são sinônimos, fará coisa julgada. Traduzindo em outras palavras, no embargos de terceiro, José da Silva alega que está na posse de um imóvel de maneira mansa e pacífica. Sendo assim, ele ingressa com aqueles embargos de terceiro para acautelar o seu direito, para que ele não possa ser desalojado daquele imóvel,
porque lá ele está na posse mansa e pacífica com ânimo de dono. Pois bem, então os réus dos embargos de terceiro irão contestá-lo. E se houver, preste bem atenção, e se houver contestação sobre este fato, posse mansa, pacífica e com ânimo de dono, o juiz, ao decidir esse embargo de terceiro uma ação incidental, a sua decisão fará coisa julgada material. Esta é a grande novidade que esse CPC traz. E por que ele faz isso? Corroborado na sua premissa maior de celeridade, de efetividade, de segurança jurídica. Imagine, nos embargos de terceiro, julga-se que a posse realmente é do embargante de maneira mansa e pacífica, com ânimo de dono. O que ele pode fazer com essa decisão? Nada, no CPC atual, nada. Aí ele ingressa com uma ação de uso capião e perde a ação de uso capião, sendo que lá nos embargos de terceiro ele ganhou os embargos de terceiro. Então, o que esse CPC, o novo CPC, faz? Essa decisão tomada ali nos embargos de terceiro, desde que contestada, irá fazer coisa julgada material. Esta novidade do artigo 503, parágrafo 1º, nós deveremos tomar todo cuidado com ela, porque ela simplesmente irá eliminar novas discussões jurídicas e trazer, desde já, para o nosso cliente, o resultado efetivo do seu direito. Uma outra novidade, mas essa aí, na minha opinião, é mal conduzida, se me permitem, é o problema da oposição. No Código de Processo Civil atual, a oposição aparece como intervenção de terceiros. Agora, ela foi levada lá para procedimentos especiais. E a crítica que eu faço são duas. Primeiro, a oposição nunca poderia ser intervenção de terceiros, porque a oposição, na minha maneira de ver, é o agir, é um direito de ação. É alguém que ingressa numa ação, numa relação jurídica processual já formada, e diz, olha, o bem ou a coisa que vocês estão litigando não é nem do autor nem do réu, é minha, ou é meu. Então, o que é isso? Isso é um direito de ação, é dizer, eu sou o proprietário, é dizer, eu sou o possuidor. Então, isso, na minha opinião, um verdadeiro direito de ação. Então, não deveria estar como intervenção de terceiro, mas tudo bem, sempre esteve. E agora levou para procedimentos especiais, piorou, porque de especial, essa oposição não tem nada. De caráter de especialidade, essa oposição não tem absolutamente nada. Então, eu acho que deveriam ter acabado com ela, ou ter dado a ela uma outra roupagem, mas tirá-la de intervenção de terceiro, onde já estava localizada erradamente, e trazê-la para procedimentos especiais, também foi um grande equívoco. Da ação de exigir contas. Vejam vocês, eu repito, a minha palestra ela será bastante sucinta, para a alegria de vocês, mas eu só estou trazendo aqui as novidades que eu encontrei dentro do capítulo Procedimentos Especiais. Eu não vou falando para vocês aqui sobre a ação de reintegração de posse, demarcação de posse, porque tudo isso está no CPC e não houve nenhuma alteração naquelas todas que eu listei aqui. Apenas nestas, onde estão havendo as modificações, as alterações, é que eu estou trazendo para vossas senhorias. Então, a ação de exigir contas, no CPC de hoje, é a ação de prestar contas. Aí ela passa a denominar ação de exigir contas. E o prazo, que era de 5 dias, né, aquele prazo louco que a gente tinha de 5 dias, passou a ser de 15 dias. E o novo CPC, ele tem, o professor Dierle já havia manifestado aqui anteriormente, que ele quis, né, e com todo louvor, normatizar os prazos todos em 15 dias. Então, esta foi mais uma conquista do nosso professor Dierle, que tirou das nossas costas, advogados, essa tortura do prazo de 5 dias e passou esse prazo para 15 dias.
E a outra novidade, nesta ação de exigir contas, é que a sentença que apurar o saldo será título executivo judicial, o que não era antes. Você tinha uma apuração de saldo e o que fazer com isso? Continuar cobrando. Agora não, com o novo CPC, esse saldo passa a ser título executivo judicial, com as vantagens advindas de todo o título, né? A sua executividade. As ações possessórias, elas trazem algumas novidades, todas elas já vindas, ou da melhor doutrina do nosso país, ou da mais respeitada jurisprudência. Nas ações possessórias, nós devemos nos atentar para as ações coletivas, onde a citação de réus indeterminados, essas invasões que a gente vê aí pelos jornais, pela televisão, como fazer? Eu já me deparei com uma situação dessa, eu era advogado de uma grande construtora aqui em Belo Horizonte, o prédio foi invadido, um prédio que ela estava construindo, foi invadido por mais de 300 pessoas, isso deve ter uns 15 anos, mais ou menos, 20 anos, e eu falei, se agora eu vou propor ação contra quem? Contra quem eu vou propor ação? Então, eu quebrei a cabeça 20 anos atrás para saber contra quem eu proporia aquela ação. O novo CPC, se há aí uma invasão coletiva, a citação de réus será de maneira indeterminada. Se os invasores ausentes ou não identificados, a citação será feita por edital. E a intimação, nesses casos, será obrigatória, tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública, sob pena de nulidade, já que esses direitos, nessas invasões coletivas, foram tratados como direitos transindividuais, ou seja, o Estado, buscando dar proteção a essas invasões, diz que o Ministério Público e a Defensoria Pública deverão ser intimados. Não é um ou outro, serão ambos, intimação obrigatória sob pena de nulidade. E mais, as liminares contra pessoas jurídicas de direito público só poderão ser deferidas quando o ente público for intimado ou citado para comparecer a audiências de justificação prévia que será obrigatoriamente marcada. Uma novidade, tanto no CPC atual, no novo CPC, quanto no nosso direito, é a ação de dissolução parcial de sociedade. Não existia no CPC, não existe, porque o CPC de 73 ainda está em vigor, mas eu já estou com ele como se passado fosse. Então, não existe no CPC de 73 um procedimento para adequar a ação de dissolução parcial de sociedade. Esse procedimento judicial de dissolução parcial de sociedade era regido de maneira analógica com algumas diretrizes do Código de Processo Civil de 39. Andou muito bem o legislador processual civil de 2015 ao trazer a ação de dissolução parcial de sociedade para o CPC. E, evidentemente, que se nós estamos falando de dissolução parcial, obviamente, essa ação não pode acarretar a dissolução total da sociedade, porque a dissolução total tem capítulo próprio regido por lei especial. E essa dissolução parcial, ela tem os pressupostos. Ela só pode ser requerida em questão de óbito, exclusão de sócio e retirada de sócio da sociedade. Apenas nessas situações é que se pode fazer a dissolução parcial da sociedade. Ela pode também ser requerida em caso de sociedade anônima, desde que de capital fechado e quando acarreta a perda do objetivo dessa sociedade, desde que também 5% dos acionistas para fazer esse pedido judicial. Eu disse para vocês que a minha fala seria sucinta, porque realmente eu me ative àquelas novidades que o CPC trouxe em relação aos procedimentos especiais. Agradeço imensamente ao convite que me foi feito, parabenizo a todos os organizadores deste evento, muito obrigado pela atenção de todos vocês.